A gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre. Eu tô culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. E o plano de ficar rico, hein? Como que tá? Cara, eu tô longe disso daí. Eu sou meio Sério? ruim com ficar rico, primo. Por quê? Porque toda vez que tem uma graninha diferente, não sei o que, eu quero fazer uns troços legal que não é ficar rico, entendeu? Por quê? Você não quer ficar rico? Você quer mais fazer coisa legal do que ficar rico, é isso? É. Mas já parou pra pensar em quanta coisa legal a mais você faria se você ficasse rico, cara? É que ficar rico é um processo demorado, né? Por quê? Porque se ficar rico, tem que juntar um monte de dinheiro, né? E juntar um monte de dinheiro, assim, é um processo demorado. As pessoas falam, não, cara, o dinheiro é consequência. Eu não acho que é consequência, cara. Ele pode ser consequência. Mas sabe que as pessoas falam, não, cara, faz uma coisa muito legal, com muita vontade e com muito resultado, é consequência você ficar rico. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações pro mundo cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então assim, cara, eu não tiraria o olho de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim, você sabe disso. Não é? Cara, o jogador nunca ganha no cassino. A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, pra você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades, entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você tá jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que tu entendeu isso? Em 2013, 2014, talvez. E como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querem ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você. Então, quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas no meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho? Cara, foi uma mistura dos dois. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção. Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Fala alguém que você admira. Silvio Santos, Elon Musk. Todos eles têm livros. Todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, né? Beleza. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho. Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia pra aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, ler a história do Silvio Santos, você ler a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira pra aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então eu conheci Deus por causa de um livro. Eu descobri o que era equity através de um livro. Putz, aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade ao seu favor. A vida, ela é um jogo de probabilidades, cara. Acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar
acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. E é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe. Em que proporção se tornar um cara mais cristão ou mais religioso? Eu não sei como é que tu definiria isso. Mas em que proporção tu acha que isso realmente mudou a tua vida? Completamente. Em mais do que 100%. Que isso, cara? Em tudo. Em absolutamente tudo. É porque isso é recente, não é, primão? Faz... Cara, eu leio a Bíblia há uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu te conheci antes disso, não foi? Antes desse processo, não foi? É porque esse que é o ponto, né? Assim, conhecer Deus, ou se considerar cristão ou não, ou se converter ou não, ou seja lá o que for, não necessariamente impacta você ser rico ou pobre, você ganhar dinheiro ou não. São coisas completamente diferentes. Eu acredito que existe um caminho onde você pode acreditar em Deus e viver como um cristão, ou seja lá como uma pessoa se denomine, e você poder seguir o mesmo caminho, pobre financeiramente ou rico. Porque Deus, ele é onisciente. Então ele sabe o que é e o que seria. Então existem vários caminhos, não é? Você tem o livre-arbítrio, né? E Deus sabe o que acontece se for pra cá, o que acontece se for pra cá. Mas eu acho que tem gente que acaba servindo a Deus, mas às vezes por acreditar, seja por uma questão de religiosidade, ou por uma questão de origem, ou talvez por um excesso, né, de dogmas, ou seja lá o que for, a gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre, não é? E mas por não isso muita gente acaba indo por aqui, né? Não é uma questão cultural, especialmente do brasileiro, demonizar a riqueza? Tem um problema com as massas, assim, né? Mas, assim, as massas, elas dificilmente estão certas, assim. É por isso que elas são as massas. Uhum. Mas, por outro lado, se elas são a maioria, como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa, né? O que definiria o certo e errado? É complexo. Mas eu vejo que, geralmente, a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet. Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né, coisa que uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, existe uma lógica invertida e a pessoa, ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então, eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário, ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca, e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito, ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente, ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí, eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu tô culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo, né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não têm algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando o amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade, ou que ser rico não vale a pena, ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção. Então, dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive uma vida preenchida, ou seja lá o que for, até você poder ter opção de mandar todo mundo se ferrar, ou você poder dizer não porque você quiser. Então, realmente, muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar conselho amoroso. E a gente que já viveu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim. A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira,
financeira foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro de mim. Mas veja, se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico do que não ter esse vazio achando que iria preencher tendo dinheiro. Então, realmente, é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? Uma previdência privada. Eu não vou dizer, o governo não é burro, né? Acho que longe disso ser burro, assim, mas às vezes ele acha que a gente é. Porque ele vai lá e fala, esses caras não vão conseguir guardar dinheiro, então eu vou arrancar uma grana aqui pra pagar eles no futuro. E parece uma boa ideia. Pô, vou manter esses caras disciplinados por mais tempo, vou tirar uma graninha aqui, né? INSS, Previdência Social, etc. Aí você tira uma grana. Só que aí você fala, mas pô, esse cara só vai se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos? Deixa eu usar pra uma obra que eu tô precisando aqui. Aí quando você vê, cara, você vai ficar 4 anos no mandato, 8 anos, sei lá o que, você vai gastando, depois a conta chega. E chegou, né? Chegou. Então, realmente, é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? Uma previdência privada. Cara, você não pode pedir algo em troca sem oferecer algo em troca. Esse que é o ponto, entendeu? Tentar pedir algo, sempre oferecer algo em troca. Eu lembro que em 2016 eu fiz um documentário e eu fiquei entrevistando a galera que tinha bilhões, etc. E eu não era nem o primo rico, ninguém nem sabia quem eu era. Mas eu mandei tanto e-mail, velho. Eu mandei e-mail pra todos os professores de Harvard, pra todos os empreendedores dos Estados Unidos, etc. Até que alguns começaram a me abrir as portas. E olha que louco esse negócio de ajudar. Lá, teve um cara que me abriu a porta. Ele era o CEO do Walmart, na América Latina. E ele abriu a porta de graça pra mim, cara. Eu fiquei uma semana na casa do cara na época. E aí ele me ajudou, cara. Eu não precisava ter feito isso. E agora o filho dele começou a empreender. Sei lá, 6 anos depois. Aí ele pegou e me mandou uma mensagem. Falou, cara, meu filho começou a empreender nessa área e tal. Eu queria conversar com você. Eu falei, pô, lógico, manda ele aqui pra conversar comigo. Então, pelo fato de ele ter me ajudado lá atrás, sem nem querer nada em troca, apareceu a oportunidade disso acontecer. Quando você é um cara que ajuda os outros, é muito possível que isso daí não volte pra você. Mas em alguma de necessidade, cara, de onde você menos espera, essa ajuda pode acontecer. Porque já me ajudaram lá atrás. Por isso que eu sou uma pessoa que eu tento, pelo menos, ajudar os outros. Porque em algum momento de necessidade, cara, vai ter, assim, aquele momento que você tá sozinho, ninguém mais quer te ajudar e alguém vai aparecer e vai te estender a mão. E às vezes é de onde você tá menos esperando, porque você ajudou a pessoa num cenário onde você nem imaginava. Então eu acredito que isso daqui é bom, entendeu? As pessoas realmente não gostam de fazer isso, eu acredito pra caramba. Então assim como eu te ajudei, eu fiz isso porque alguém me ajudou. Entendi. Entendeu? Então acho que é um ciclo isso daí, cara.